após comparecer à cerimônia no STJ, a posse da ministra Maria Tereza de Assis Moura, lembra que a gente falou aqui no Live CNN que ia ser mais uma posse em que as atenções estariam voltadas para Jair Bolsonaro e também para Alexandre de Moraes? O presidente Jair Bolsonaro, depois dessa posse, fez a live dele de toda a semana e voltou a criticar a operação contra empresários que teriam defendido um golpe em caso de vitória de Lula. Temos acompanhado na mídia, né? Também aqui em Brasília, notícia em primeira mão, a questão dessa ação da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em cima de empresários, pelo que tudo indica até o momento, baseado numa matéria de jornal. Foi-se quebrado o sigilo de todos eles, 8 empresários. Depois foi feita a apreensão de celulares, bloqueio de bens. Ou seja, a gente espera aí que o digníssimo Alexandre de Moraes apresente aí a fundamentação dessa operação o mais rápido possível. Porque agora nós estamos vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, tem se avolumado em cima destes empresários. Destes 8, 2 eu conheço muito bem, troco informações no Zap comigo, né? E realmente eu quero entender o que está acontecendo, que ninguém sabe. Fiz uma nota agora há pouco nas minhas mídias sociais, falando exatamente, né, do que está atingindo aí essa parte da sociedade, que, no meu entender, não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil provocado por uma pessoa. A liberdade de expressão, prevista na Constituição no artigo 220, em seus 2 parágrafos, é bem clara que ela é sagrada. Procurado, o ministro Alexandre de Moraes disse que não vai comentar as declarações de Bolsonaro. Vamos chamar então Uribe e Basília Rodrigues para a gente voltar aqui a analisar também essa questão que é bastante importante, porque essa operação, né, o Basília, caiu muito mal entre os bolsonaristas que consideraram essa operação abusiva. Isso pode dar argumento, de certa forma, né, já que, por enquanto, né, a postura que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, vem tomando é uma postura de dar um recado mais duro. Talvez isso não tenha sido um tiro no pé, porque pode dar argumento para os bolsonaristas falarem assim, não, teve abuso, a gente pode ter um discurso mais radical? Agora a operação está sendo utilizada até para justificar qualquer incitação mais grave, ato antidemocrático no 7 de setembro por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, também alguns setores militares. Quando eles emitem um alerta, dizem que estão preocupados com o agravamento dos atos no dia da independência, 7 de setembro, costumam encontrar uma justificativa, né, um culpado para esse acirramento dos ânimos. E aí colocam a culpa em Alexandre de Moraes, colocam a culpa nessa operação desta semana que mirou empresários que falaram abertamente sobre um golpe em um grupo de WhatsApp. Ainda que aquilo seja uma opinião para a justiça, levantou o alerta, né, acendeu aí um alerta de que um plano poderia estar sendo construído, arquitetado por trás e por isso a operação foi deflagrada. Mas até aqui a gente não teve acesso aí nas minúcias aos motivos que fizeram Moraes tratar deste assunto com tamanha urgência, a ponto de não esperar a manifestação da Procuradoria-Geral da República para deflagrar a operação, mandar à Polícia Federal os endereços destes empresários. Foi uma conversa particular, uma ideia ali da mais questionável possível, e se for colocada em prática mais do que ideia, viraria sim um crime. Então, o ministro teve as suas razões para determinar aquela operação. Elas estarão mais bem explicadas na decisão, no papel em si, algo que está sob sigilo, até que o rastreamento dos recursos seja feito e até para não atrapalhar a investigação. Até observei isso no Novo Dia. No dia da operação, Adjuto, Uribe e Marcela, a gente mirou os nossos holofotes para aquela movimentação toda da Polícia Federal, o recolhimento dos celulares, informação que a gente trouxe primeiro aqui na CNN Brasil, mas a
investigação continua acontecendo, né? Aquele foi um dia, foi um marco, mas depois disso a investigação está ainda transcorrendo, porque eles estão obtendo as informações dos sigilos bancários dos empresários, obtendo as informações do que estava nos aparelhos de celular, o que eles conversavam, quais grupos de WhatsApp, havia mesmo um plano em curso. E cruzando então, tudo, isso, né, Basília? Exatamente, que foi uma informação que você trouxe no live esta semana. Esse cruzamento de informações é que vai dar razão para um dos lados, né? Mais razão para um dos lados. E isso acaba sendo utilizado, né? Explorado politicamente, porque o 7 de setembro todo mundo já estava preocupado com ele. Com a operação nesta semana, alguns bolsonaristas, aliados do presidente, culpam a operação por qualquer saída aí de bola, né, desse 7 de setembro, por qualquer exasperação nos atos do Dia da Independência. Olha, uma informação que a gente trouxe mais cedo. Ao contrário do Supremo Tribunal Federal, que decretou ponto facultativo no 6 de setembro, então um dia que antecede o feriado do 7 de setembro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse agora pela manhã que não vai liberar os seus servidores da Procuradoria-Geral da República, então não vai ter ponto facultativo, o expediente vai ser normal na PGR. Ele estava numa reunião do Conselho Superior do Ministério Público e pregou um discurso de normalidade. Para ele não vai acontecer nada demais no 7 de setembro, então não teria por que liberar os servidores no 6 de setembro, né, às vésperas do feriado. Medida diferente daquela adotada por outras instituições aqui do centro de Brasília que estão sim preocupadas. O próprio Supremo Tribunal Federal divulgou ontem uma portaria em que libera os seus servidores do 6 de setembro e fala na justificativa, levando em consideração a comoção e qualquer ataque que possa acontecer até o prédio do STF, eles já estão liberados um dia antes do 7 de setembro. Na PGR, não. E, Basília, acho que a gente tem que direcionar um pouco essa análise também para o fato de que Bolsonaro, ele se sente mais seguro para atacar a operação depois que vários editoriais de jornais também passam a questionar a decisão de Alexandre de Moraes, a falta de participação da Procuradoria-Geral da República nessa investigação e pelo fato de ainda aqui ao Live CNN o ministro Marco Aurélio Mello, aposentado do STF, também tecer críticas a essa forma como que foi autorizada a investigação. Então Bolsonaro vê respaldo até de juristas e advogados para, de fato, criticar a operação e colocar Moraes, mais uma vez, no centro das críticas. Normalmente a gente vê que são dois lados muito bem definidos, né? Quem está pró-Moraes, quem é pró-Bolsonaro. Neste caso específico, as paredes que dividem esses dois campos estão mais porosas, dá para se dizer assim, porque alguns integrantes do lado da justiça estão vendo com reservas essa operação e até com críticas, a exemplo do ex-ministro do STF, Marco Aurélio, e tantos outros juristas que nós, veículos de comunicação, temos ouvido. Então, exatamente, munição para atacar Alexandre de Moraes, o presidente tem várias, né? Tanto no discurso quanto nas suas posturas. Este caso específico está sendo explorado pela campanha bolsonarista, pelo governo de Jair Bolsonaro e tendo o apoio de outros críticos, pessoas que, em tese, não são bolsonaristas, mas que também não concordaram com a dimensão que foi dada a esta operação. A gente destaca um bastidor que trouxemos aqui, tão logo a operação veio à tona, que o ministro Alexandre de Moraes considerou esta decisão profilática, no sentido de tomar uma ação enérgica, né, uma ação urgente naquele dia para evitar um mal maior, algo pior. Então, um plano que poderia estar sendo arquitetado é o que a investigação dirá. O ministro, ele é relator também do inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, outras investigações que buscaram mesmo saber quem estava pulando fora das 4 linhas da Constituição, quem estava querendo arquitetar planos contra as instituições para além das suas opiniões. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, temos todos. Pensar, ninguém paga imposto pelo que pensa e também não deve ser punido pelo que pensa. Mas na hora que coloca algumas ideias que estão mais enquadradas no Código Penal do que no campo imaginário, quando coloca algumas ideias em curso, pode sim ser punido por isso. No caso específico,
somente a queda do sigilo é que vai realmente revelar para nós quem está com a razão neste assunto.